cara só tem liberdade, o ser humano só tem liberdade quando ele tem autoexpressão. Enquanto ele não tiver autoexpressão, ele é prisioneiro, ele não é livre. A autoexpressão é que dá identidade à pessoa. A autoexpressão é fundamental. Por que as pessoas são subalternas na vida? Porque elas estão no cativeiro, porque elas não têm autoexpressão. Então, a luta do CPT é para que as pessoas tenham autoexpressão. As pessoas vivem aprisionadas sem autoexpressão. Você só se torna livre quando você tiver uma autoexpressão, seja em literatura, escrevendo, seja qualquer coisa, seja até um homem de negócios, bicho. Mas tenha autoexpressão. Enquanto você não tiver autoexpressão, você não é nada. Você não existe, você é um repolho. Você e o repolho estão no mesmo nível, equalizados, né? Assim, bem equalizados. Equalizam um com o outro, é bonitinho, igual. A autoexpressão é fundamental à liberdade do homem. O homem só se torna criativo, isto é a base da vida, né? É através daquilo que ele elabora, aquilo que ele cria. E você só pode criar, elaborar alguma coisa se tiver uma autoexpressão. As pessoas que ainda estão prisioneiras, viu, Brenda? Prisioneiras aqui, estão condenadas, bicho. Tem que fugir disso, tem que sair disso. Porque sempre você vai se sentir, vai fazer uma cena, imita a minha cena, imita outra cena, não tem liberdade. Porque a hora que você tiver autoexpressão, você vai criar por você aquilo que você acha, e não imitar. A maioria dos brasileiros estão sempre atrás, correndo atrás, né? Imitando coisa, porque eles não têm autoexpressão. Então, vamos dar liberdade para o povo, através de cada um ter a sua autoexpressão. Mas para ter autoexpressão tem que ter consciência de si. E para ter consciência ele passa... Primeiro, para você ter consciência, você precisa ser um belo indivíduo. E de belo indivíduo, galgar para um bom cidadão. E aí sim. E com autoexpressão você começa a ser um bom cidadão. Os patrulheiros, que eu não vou dizer o nome não, mas tinha cada um. Mas de uma imbecilidade. Eu não entendia o que era contradição. Tinha o catecismo e tinha que seguir a catecismo de uma maneira imbecil, sabe, de uma maneira cega, era uma religião. Isso era alienação para mim. Isso é alienação para mim, sabe? Eu sofri muito com isso, viu? Você não sabe quanto eu sofri. O Nelson Rodrigues me puxa também por esses lados, por essas contradições que tem nas suas obras, né? Um lado e o outro lado, e o poeta que ele é um grande poeta, ele tem visões sempre. Eu gosto do Nelson visionário, né? Ele me encanta. Tanto é que foi através desse caminho que eu pude chegar um dia, né, a desencadear através desses espetáculos, que eu pude entrar em Jung, eu pude entrar, né, através de Mircea Eliade, entrar em Jung, entendeu? E poder tirar essa pérola, né, lá de baixo, né, e mostrar que o Nelson Rodrigues não era um pornógrafo, ele não era um reacionário, sabe? Ele podia ter atitudes reacionárias, babacas, idiotas, né? Na verdade, mas a obra dele é revolucionária sempre. Ele é um grande poeta, ele paira, né? Esqueçamos o homem e fiquemos na obra, né? E fiquemos na obra. Mas o homem conta porque ele sofreu muitas coisas. Se ele não tivesse sofrido aquilo, ele não poderia chegar no fundo do poço dele. Porque a gente só chega no inconsciente e nos arquétipos quando a gente dava muita porrada. Se você não levar porrada e se sempre for mimado, você vai ser um artista burguês superficial. Quem apanha é um parto, né? A criação artística é um parto. Tem que apanhar muito na cara, chorar muito para poder tchacta. Se o cara é conveniente, agradável, não vai sair do lugar, né? Eu sempre fui muito inconveniente, inoportuno, chato, curioso, cutucava. Às vezes até procuro me cutucar de propósito para ver o que vai dar, o samba que vai dar. Eu me judio, às vezes eu faço ciladas para mim, eu me armo ciladas mentais para ver como é que eu vou sair dessa, porque é ali que está o mapa da mina, viu? Tem sempre obstáculos, as coisas boas estão sempre atrás dos grandes obstáculos. Tem sempre feras, dragões terríveis tomando conta do tesouro. Você tem que enfrentá-los. É um processo de individuação, não somente um processo de individuação como ser humano, mas um processo também de criação artística. A arte não é vegetal, ela é mineral, tem que ser cavada a fundo.
eu estava querendo enfocar, né, naquele momento, essas contradições. A alma humana, como é que é? Não é uma coisa mecânica, assim, exato, racional só. E eu queria fazer uma radiografia dessas contradições do homem naquele momento. E num momento terrível, difícil. Porque todos nós, num determinado momento, você não podia ser livre, solto por você de fazer as coisas. Você tinha que seguir também outras regras. Ou era assim ou era assado. E eu acho que as coisas não são assim. E a liberdade que você tem? E opções que você tem? Claro, eu sempre fui pela liberdade. Eu sempre fui por tudo que se fala sobre a consciência de, sabe, de se tornar um cidadão. O que é um cidadão? É ter consciência, não é ter consciência, porque a liberdade é uma coisa que você só tem a liberdade com consciência. Agora, se falar, você é livre, você não tem consciência, não é liberdade, isso é permissividade, é libertinagem. Então, para você ser um homem livre, você falar em nome da liberdade, você tem que ter cultura, porque você não tem consciência se você não tiver cultura. Lógico, é aquela coisa do fenomenológico do Kant, né? Você precisa saber de certas coisas para você saber filtrar essa realidade. Você saber filtrar e ver, nunca você vai saber o em si, né? Você nunca vai saber como ele é exatamente. Você vai tateando, mas nunca você vai conseguir chegar no absoluto em si do outro. Não pode. Tem que dar condições para a pessoa que está escrevendo, a pessoa que vai produzir, que vai fazer pesquisa, dá tempo para fazer direito. Então, o que eu critico na televisão não é que as pessoas que estão fazendo são irresponsáveis, porque eles vão ganhar o seu pão, mas elas gostariam de fazer coisa. Se eu mando alguém, né, numa televisão, meu chapa, você tem 6 meses para estudar Guimarães Rosa, fazer um levantamento de Guimarães Rosa e dar um roteiro de 1 hora de fazer um documentário sobre Guimarães Rosa. 6 meses. É uma coisa. Isso é cidadania, é respeito. Respeito ao pau. Agora chegou para você, dentro de 10 dias temos que fazer isso aqui. Vai lá e pega. Então o cara pega qualquer orelha de livro, escreve qualquer porcaria e vai e faz esse negócio. Então o que não se pode fazer na televisão? O que não se pode fazer na televisão? Então por isso que eu falo, quando é meio amador dá certo. Na cultura, quando nós fomos teatro, era meio amadorismo, que a gente conseguia ainda dominar, né, a produção, né, os executivos, conseguia dominar. E conseguia fazer aquilo que a gente gostava de fazer, né? A minha sugestão para a televisão é essa, bicho, mudar, tem que mudar o quadro. Mas tem que vir de cima o respeito ao próximo, respeito à comunidade. Fazer realmente um trabalho que tenha serventia social. E o movimento é ilusão, todo movimento é ilusão. Eu fico criando ilusões, é um criador de ilusões, é isso. Nós estamos aqui. É real isso? É real? Vocês não deixam de estar aqui. São concretamente aqui, mas é ilusão. Como nós estávamos vivendo uma época de repressão, foi legal que as pessoas, como a Isa, gente legal, botavam para fora tanta coisa legal para a criação, os laboratórios que a gente fazia. Sabe, as cenas que cada um bolava, improvisava, tinha tanta criação, coisa que eu não estou encontrando hoje em dia, é muito mais difícil de encontrar. Por que aquele pessoal tinha, né, tinha muito mais imaginação, eu sinto, do que agora? Por quê? Tinha mais instinto, tinha mais coisas, por quê? Não é porque agora nós somos meio antissépticos com esse consumismo todo, não está mais... Aquele pessoal sabia, pelo menos, o instinto do que é a arte. Hoje em dia, não, as pessoas que vão fazer teatro hoje em dia não têm mais instinto do que é a arte, o significado interior da arte, espiritual da arte, da busca, né, do desconhecido da arte. E de querer fugir de uma situação, todo mundo que estava vivendo o estado, né, autoritário, né, que vivíamos. Hoje em dia está tudo muito aberto, tudo isso escancarado, e as pessoas não se organizam mais como se organizavam na solidão. Havia muita solidão. E a gente passou muita penúria, muita, porque não tinha nenhuma estrutura, né? Mas eu acho que isso foi fantástico, porque deu uma opção estética sui generis, porque é a estética povera, né? É uma pobreza super sofisticada, que se tornou com o tempo, né? A gente não tinha nada, tinha que usar a imaginação. O que ia fazer? Não tinha recurso, usava a imaginação. E isso foi um dos fatores que chamou muita atenção nos países lá fora.
Então precisa haver um modo de olhar a importância do todo, do indivíduo que fazia aquele coletivo. Que a primeira grande transformação que aconteceu, não na minha, mas na cabeça do Antunes, porque eu já sou índio, mas foi o universo indígena quando a gente montou Macunaíma. Foi o grande estalo na cabeça dele. A temporalidade, a finitude, a objetividade das coisas. Atenção, bicharada! Existia um exercício muito interessante que nós fazíamos, muito interessante, que era de a entrega de uma flor. Que até um determinado momento você entrava com um ritmo, havia uma porta fictícia que você entregava uma flor. Esse desenho deveria ser repetido e limpo, muito claro. Que hoje em dia acredito que ele queria com isso uma limpeza gestual melhor e tal, domínio de que fazer com os pés, com as mãos, onde colocá-las, etc. e tal. Acredito que era isso. Mas nós fazíamos muito. Eu consegui materializar o que seria a quebra da autoestima. Na verdade, era a quebra, né, que você tem, né, da tua maneira de fazer teatro, né, de todo esse ranço de gestualidade e de postura e de maneira de estar no palco. Então, era fazer com que os corpos, né, se tornassem argila, massinha. E você poderia fazer o que você teria que fazer aquilo que você quisesse com o teu corpo, esculturas. Então tem que ser. Então as pessoas vêm, sabe, vêm somatizando o problema nas costas aqui, atitudes assim. Você ainda vê atores assim, falando com o peito aqui, tudo isso, né? E eu tentei destruir isso para tornar o cara dono realmente da sua massa e tentar fazer dessa massa que você tem mil outras coisas, não é verdade? Na verdade, eu acho que a palavra autoestima que eu usei lá é isso. Era destruir todo esse condicionamento gestual e de atitude que nós temos. E depois eu vou fazer isso com a fala. Ionização positiva e ionização negativa. Pá, pá, pá. Já que sabe? Já que eu sei que sou bravo, que sou vai, que sou. Eu sou vai, minha crescente bisi para venir que se bravo. E foi em Macunaíma que começou essa desestrutura que se chamou depois de desequilíbrio. Depois eu dei a bola ainda para ampliar as possibilidades do desequilíbrio, para deixar o corpo solto mesmo, para você criar o que você quisesse. E não aqueles gestos habituais em que você está condicionado o tempo todo, né? Comer assim, não pode fazer isso, pode tudo. Então eu abri as possibilidades físicas dos atores para eles poderem dar aquele resultado de Macunaíma, soltura total, né? E dar aquela espontaneidade, né, popular que deveria ter o Macunaíma. Então você vê, tudo é espontâneo, né? É solto, é aberto, é arte popular no melhor sentido. Não tem o sabor aristocrático em nenhum momento Macunaíma, né? Não tinha esse sabor aristocrático de TBC, não tinha mais essa coisa. Então era solto mesmo, né? O sentido disso, eu volto a te dizer, eu não sei, só vou saber depois que me fecharem num caixão. Porque o sentido da vida só aparece no fim. Tem que continuar. Essa é a tragédia. Eu precisei aprender a ser líder, né? Coitado. Coitado de mim, precisa de disciplina para tudo isso. Então você precisa disciplinar. Porque se ficasse do jeito que estava, como eles fizeram, seria uma coisa caótica. Então, é necessário uma pessoa guia. Qualquer espetáculo que se faça, precisa de uma pessoa guia para conduzir. Você mandar um pessoal fazer uma peça de teatro e não tiver uma pessoa que guia, né, não dá certo. Fica a democracia burra, né? Não dá nada, dá o caos. Porque a democracia exige conhecimento, exige consciência, não é verdade? Exige muita disciplina. É duro o fardo da democracia, da liberdade. É duro o fardo da liberdade. E às vezes tem que assumir um papel, às vezes meio duro, drástico, em nome de alguma coisa. Então, para você colocar a democracia real, não a permissividade, não é isso. Porque a democracia, cada um faz o que quer, isso não é democracia, isso é libertinagem, o que você quiser. Não é? Então, não é arbitrário.
tem responsabilidade do teu ato, tem uma responsabilidade social. E ainda nós estamos vivendo aquele tempo, ô bicho, cada um na sua. Olha, isso é antidemocrático, é antidemocracia, cada um na sua. Isso aí é o anárquico burro, não é? Né? Nem um anárquico inteligente, porque o anárquico inteligente, quando você chega num estado cultural bom, aí vamos fazer o anárquico, vamos quebrar com essa nota todinha, né? Vamos quebrar as regras do jogo. Agora, você ser, vamos fazer isso, vamos fazer na parede, sabe? Não é legal. Então, precisava. Então, eu não acredito que nenhum grupo possa ir adiante se não tiver uma liderança. Quando eu faço um espetáculo, eu pego assim, né, o todo, vamos supor, o todo, né, é uma circunferência de 360 graus. Tem 1, 2, 3, 4, assim vai a 360. Eu, quando escolho uma maneira de expressão para aquele espetáculo, não é? Eu, quando escolho uma maneira, eu fico tão triste porque eu perco 359 outras possibilidades de fazer o espetáculo. Numa época muito especial, que eu acho que foi o germe de tudo, onde o Antunes começou a pensar sobre o trabalho do ator, sobre um grupo, enfim, onde ele quis fazer um trabalho muito mais do que uma peça. Assim, um grupo de trabalho, um grupo de pesquisa, um grupo de estudo que tivesse a ver com ele, com a pessoa dele. Eu ainda não estava inteirado ainda do Jung. No Rio de Janeiro, quando eu fui fazer um dos espetáculos lá, e vi um livro de Michel Eliade, não sei o que, peguei e comecei a ler, aí no Rio. Aí eu comecei a entender, através do Michel Eliade, aí eu fui para o Jung, aí eu fui para o pensamento chinês, aí eu comecei a entender todos os arquétipos e todos os símbolos, né, que estavam em Macunaíma. Então, eu só vinha decodificar depois. Na época eu fui no impulso, né, animal, né? Me soltei, né, no instinto, né? Depois eu entrei no mundo dele e eu vi, enfim, com a coisa do mito do eterno retorno e tal, que aquilo tinha uma dimensão no Nelson Rodrigues maravilhosa, que a leitura dele era perfeita. E até hoje, Sebastião, até hoje eu não vi uma leitura que me fizesse ver o Nelson com aquela profundidade e com aquela amplitude que ele deu. Ele abriu um caminho maravilhoso, assim, este caminho, enfim, do arquétipo, do consciente coletivo. O Nelson Rodrigues, você lê ele superficialmente, você acha, é um pornógrafo, é isso, é aquilo, né, na superfície, né? Mas se você começar a se adentrar, né, através nas entrelinhas do Nelson Rodrigues, você começa a perceber uma outra realidade que é incrível. A coisa mais linda que aconteceu na minha vida, no Antunes Filho, foi entender a diferença dos estereótipos para os arquétipos, não é? Eu vim de circo e no circo só se fazem estereótipos. O que são os estereótipos? São as marcas exteriores, os gritos, o grito 24, a lágrima 32, a pancada 25, é o modelo de fora, não é? São os carimbos exteriores. Quando eu entro no Antunes, eu fui fazer carimbo. Tomei o maior pau. Ele disse, não é nada disso, não é nada estereótipo, é arquétipo. Se você começa a analisar o Nelson Rodrigues como... Aí eu entro o Zembinsky, todo mundo, né? Analisar de maneira freudiana, você está perdido. Você está perdido, não é freudiano. Porque o Freud, ele vai só até o inconsciente pessoal de cada um, né? E Jung não. Ele vai para o inconsciente coletivo, ele vai para uma coisa mais arcaica, mais sagrada, mais profunda. Vamos a Nelson Rodrigues. Depois disso tudo explicado e lido, o elenco teve que ler tudo sobre os arquétipos. Vem a Marlene com o Geni, de toda nudez será castigada. Eu não estou sabendo, eu estou chegando no Antunes, foi o primeiro papel, eu vim de 15, 20, 30 anos de circo, eu fui pro circo com 3 meses, bebezinha. Eu começo a Geni com estereótipos. Muito batom vermelho, muito peito de fora, saia curta mostrando a calcinha e rebote. Isso é estereótipo. E eu achando que estava agradando, porque eu era atriz do pai.
atriz da companhia teatral Maracanã, que era a companhia de meu pai, achando que estava agradando. O Antunes para este ensaio e liquida comigo. Devora, arrebenta. E eu me ponho, eu entro em piração, me ponho a chorar. Eu entendo a prostituta assim. Aí, Antunes investe dias e mais dias e meses no arquétipo, dizendo que a prostituta, a santa, o bandido, o ladrão, o assassino, o facínora, a Madre Teresa de Calcutá, está dentro da gente em forma de arquétipo. Então, fui aos prostíbulos com um amigo meu, um cafetão, aos prostíbulos da rua Mauá. Esse é não tem onde abaixar mais. O mais baixo de todos. McLean não olha pra nem roupa, nem sapato, nem vestido, não. Converse com elas e leia a alma delas. Quem são? De onde vieram? Por que estão ali? O que fizeram de suas vidas? Por que esta opção? Como chamam? Como não chamam? Os pais sabem que são prostitutas. As famílias têm filhos, não têm filhos. Ou seja, são estratégias. Porque como eu vou pegar o arquétipo? Se é uma matriz interior, você tem que ter caminhos. Este é um dos caminhos que eu aprendi com o Antunes a mexer nesta matriz original chamada arquétipo. Eu comecei a perceber, Ilusão, que a gente... eu comecei a deixar fluir o meu inconsciente, que nada mais era que outras, que eu chamo outras realidades, era o meu inconsciente, o meu subconsciente que vinha à tona. E eu comecei a perceber que essa outra realidade que eu já tinha, de certa maneira, eu poderia incorporar, eu poderia tornar isso concreto no meu trabalho. Eu comecei a dar vazão a esse outro lado, a esse lado invisível, né? Essa realidade embutida. Comecei a dar vazão. E aí eu comecei a fazer com que os atores começassem a fazer outros tipos de exercícios para soltar, sabe, essas coisas meio nebulosas e transformar o corpo quase que em nebulosas, né, em nuvens, né, e daí começar a sacar os impulsos eletromagnéticos, né, e procurando dar forma a esses impulsos eletromagnéticos do subconsciente. O Antunes muda muito os exercícios, mas há alguns que ele mantém, que são exercícios exatamente para nós captarmos esse outro viés do personagem, o viés arquetípico e não estereotipado. Então, tem os famosos exercícios, por exemplo, o desequilíbrio. Ele objetiva quebrar essa pedra que somos, que a vida nos fez. Seria mais ou menos isso, o desequilíbrio. Ele tinha vários estágios, assim. Eu peguei o finzinho de um, que era que as pessoas procuravam um eixo, assim, e se esborrachavam, assim, no chão, que era uma quebra, assim, era uma quebra bastante brusca, assim, né? Que era... Daí as pessoas corriam para lá e para cá, e assim ficavam por algum tempo, né? Outros exercícios foram feitos, já eram diferentes dos exercícios, né, do Macunaíma, que eram um exercício mais de espontaneidade, mais de soltura. Os exercícios já procuravam, né, o sonho, né? Já procuravam essa realidade embutida dentro de nós.
Então foi muito interessante esse processo. E aí que davam aquelas formas, né, de desequilíbrio e de bolha, né, esvoaçante. E ao trabalhar a formação para o teatro, ele se fundamenta em alguns princípios, né? O princípio, por exemplo, do rigor técnico. Ou seja, o ator e todos os demais profissionais do teatro, mas sobretudo o ator, ele tem que ter o seu desenvolvimento pessoal e profissional o mais completo e o mais perfeito possível. Então, ao juntar esses dois elementos, de alguma forma, ele vem ao encontro exatamente de uma proposta que é de uma instituição como a nossa. A instituição, nos seus princípios básicos, procura o quê? Procura o bem-estar, a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento sociocultural das populações em geral, especialmente dos comerciários, né? Refrigério naquele momento que eu estava fazendo, era um jogo que eu estava brincando, era o meu recreio, eu fazia as peças e ia fazer Romeu e Julieta, para brincar um pouco. E as pessoas falam, mas como refrigério? Mas era um refrigério, foi uma brincadeira que eu fiz, que é aquela coisa das 360 coisas, então fazer uma coisa assim, não um refrigério, né? E uma coisa particular, dos Beatles, a separação dos Beatles, a separação de Romeu e Julieta, era uma coisa amorosa, por isso que coloquei os Beatles, porque era uma coisa amorosa, assim, minha. Era uma carta, um love letter, não uma carta de amor. Qualquer coisa que você faça num país, você tem que ver de um lado uma opressão. A situação psicológica do Brasil, isso tem sempre, todas as peças têm sempre essa opressão do poder. De algum lugar vem esse poder que oprime, entendeu? Que oprime. Né? Que pode ser até a própria morte, em determinado momento, em Gilgamesh, pode ser os pais do Romeu e Julieta, pode ser os poderosos, o imperialismo, né? no Nelson Rodrigues, que lógico que o Nelson Rodrigues você tem que ter o imperialismo de um lado, poderoso de um lado, né? E a colônia aqui vagando, né? Não é... A colônia não se dá não somente de maneira econômica, mas se dá ainda de maneira cultural até hoje. Hoje, você vê que estamos colonizados ainda, somos colonos ainda, né, de culturas alienígenas. A gente montou o Romeu e Julieta umas 4 vezes, o Antunes montava, aí depois ele tinha coragem de desmontar tudo e começar de novo, e desmontava tudo, então aquele palco nu Então todo o processo dele de criação, de angústia, trabalhando os atores, a exigência dele, a provocação dele, eu acho que o que me marcou e que às vezes até é difícil para depois você enfim, você achar o seu caminho ou seguir o seu caminho, é essa exigência enquanto alma, né? Eu acho que isso ele te cobra o tempo inteiro. Terra, terra, yin e yang, terra e flutuação, Não façam nada programado, por favor. Temos que quebrar todo o corpo. Tornar massinha. Você está com o hábito de fazer muita pressão de trás para frente. Até eles ficaram gravando e você estava ridículo. Eu estava ridículo, gravando ridiculamente, gravando errado. Você está fazendo... Agora, o que é? É louco? Se eu quiser fazer... E não é... Isso é pura o quê? Isso é pura projeção, bicho. Você fez tudo na projeção. Ele ficou fazendo meia hora de projeção e ele gravando. É bom, por exemplo, de como não fazer. De como não fazer. Eles gravaram de como não fazer para você. Vai apilhar sapo. E fazer o teatro através dessa provocação. De você estar sempre aberto para tudo, para todo tipo de informação. Sempre estar disponível, quer dizer, você não segurar nada, né, no conhecimento. Quanto mais você abre espaço para que ele aconteça, mais você evolui dentro do teu trabalho. Na realidade, muito generoso, né? O Antunes não teve nenhuma pressa, nenhuma ansiedade de me aproveitar como ator ou que, por exemplo, que eu queimasse etapas dentro da minha formação. A forma com que eu me colocava no palco, a forma que eu iniciava, a maneira com que eu abria a boca para falar, já... Ok, vamos passar para outra. Eu falei, mas ele não viu
nada, né? Então eu comecei a perceber que na realidade não interessava a cena, me interessava a maneira, a tua disponibilidade. É essa palavra que me acompanha até hoje, é a tua disponibilidade para o teatro, a tua disponibilidade para esse, sabe, o arriscar-se, né? O dar a cara para bater, enfim, enfrentar as dificuldades e ter essa reconhecer as tuas precariedades, trabalhar, aceitá-las, né? E ter sempre uma meta lá na frente para você atingir. Eu tive, ao mesmo tempo, um contato inicial com a técnica, né, do desequilíbrio, né, do Antunes, todo um trabalho que ele desenvolvia com os atores. E eu sempre fui muito São Tomé. E ele percebia que isso não era uma coisa assim também da maldade, eu queria ver para crer. Então eu sempre tinha uma certa desconfiança, sempre um pé atrás em relação a tudo que acontecia, mas ao mesmo tempo eu percebia nos outros atores que existia uma mudança na qualidade ou mesmo na disponibilidade dos atores físicos para fazer um trabalho, mas aquilo tudo era muito novo para mim. Então eu fiquei muito tempo em contato com o novo, mas ainda segurando algumas coisas velhas minhas. Então foi um processo muito lento que na realidade acho que durou nesse período uns 3 ou 4 anos, né, de alteração. Na primeira dificuldade que eu tinha, eu voltava um pouco ao velho. Então esse tempo ele foi me dando. E me interessou isso no Augusto Matraga, essa busca de se saber. Eu tirei muita coisa do Grande Sertão e coloquei no Augusto Matraga. É o homem se saber. Também eu queria me saber. Eu estava querendo me saber. E por coincidência também, né, entre aspas, o esotérico do Guimarães Rosa, né, do Guimarães Rosa, me ajudava. Tanto é que eu não falava mais sertão, né, eu inventei na época, depois todo mundo começou a repetir, é sertal. Não é sertão, é sertal, né? Ali era bem nítido oriental, porque eu posso falar, o Nelson Rodrigues não era oriental ainda, né? Era junguiano, podemos dizer, né? E o que eu acho importante no espetáculo, e que não foi entendido, porque sempre que se faz, e que haviam feito até aquele momento obras do Guimarães Rosa, seja no teatro, no cinema, tratavam sempre do aspecto exterior da obra. O que eu procurei mostrar no Augusto Matraga não era mostrar as paisagens, não era um universo externo que eu estava mostrando, era tudo o universo dentro dele. Era um processo interior da personagem. A viagem não se dá por fora, se dá por dentro. E isto não foi compreendido porque estavam acostumados com os bang-bang do Guimarães Rosa. Eu fiz o contrário, eu não queria fazer uma viagem externa com palco giratório, sabe, com cactos ali a colar, sabe, com o sertão, entendeu? Com as veredas, não era isso. O sertão e as veredas estão dentro de você. Ele queria mais do que a hipotonia, ele queria uma hipotonia e ainda com uma certa respiração do cansaço da vida física. No começo me faltaram elementos e eu não conseguia incorporar. Com o tempo, com os dias, fazendo, eu fui incorporando. No final, eu jogava, eu era a atriz jogadora da Mãe Quitéria. No Joãozinho Vivem, eu tive contato com a parte do desequilíbrio. Era só um estado novo de ser na representação, que na realidade o desequilíbrio teria que ter
completo. O desequilíbrio seria na tua cabeça, na tua maneira de ver as coisas, na tua maneira de não segurar nada, estar vamos dizer assim, em constante desequilíbrio. Essa inquietação que ele tem, eu acho absolutamente extraordinária. E quando você acerta o personagem, ou você acerta aquilo que ele está pretendendo dizer, com a encenação ou com a cena, a alegria dele é tão fantástica. A gente se sente muito mais recompensado do que o aplauso da plateia futuramente, né? Que nos é dado. Esse clima que ele cria de trabalho é extraordinário. Então, essa disciplina rígida que ele tem, né? A gente começa a compreender e ver o resultado disso de uma maneira muito clara. Ele investigava o ser brasileiro não baseado em folclore. Tanto quanto eu saiba, ele é o único artista de teatro em qualquer lugar do mundo que tem despendido tanto tempo e energia explorando sua própria cultura. Neste caso, as várias culturas que constituem o mosaico do ser brasileiro. Que essa dedicação da gente ao teatro que a gente tinha foi o que eu mais aprendi, da gente estar a serviço do teatro e não o teatro a serviço da gente. Burra! Você é uma burra, você é uma pedra lapidada que eu nem sei se vai conseguir ser lapidada, humilhação total. O teu lugar, acho que é vender cachorro-quente na praia. Ofensas, eu com uma pérola na mão, linda, maravilhosa, pelo menos todo mundo dizia, e ele dizendo que eu tinha que vender cachorro-quente na praia pra me humilhar. Humilhar por quê? Eu, sendo a filhinha do papai e a primeira atriz do circo, eu era a tal. Então eu cheguei no Antunes, a tal comigo mesma. Ele falou, a tal, você vai ser a tal um dia, mas agora vamos quebrar tudo. Vamos tirar esse Dioniso que você tem, essa terra que você tem, esse cheiro de serragem molhada que você tem do pai, esse Dioniso. O ator é pensamento e ação together. O circo era emoção jogada. No Antunes, emoção trabalhada. O ator é senhor da sua emoção e jamais se deixa senhorear por ela. Jamais. No. Os dois corcéis de Platão na mão, não é? Platão, no século IV a.C., dizia, o homem nasceu com o homem é um cocheiro com dois corcéis. Na mão direita está a razão, na mão esquerda está a emoção. Você vai trabalhar com isso e no meio tem a sensibilidade. A sua busca existencial enquanto ser humano se reflete no seu trabalho. Você não simplesmente é uma atriz que vai lá e exerce profissionalmente um trabalho e tem técnica, ou sei lá, para isso, mas é um trabalho que reflete a tua busca de vida, a tua essência. Então, todo o teu processo nessa terra, nesse mundo, ele está expresso ali no seu trabalho. Eu acho que isso que marca muito todo mundo que trabalhou com ele. Quer dizer, não é gratuito, você não é só um operador, né, do seu instrumento, mas você é o próprio reflexo de tudo que percorre dentro e fora da sua existência. Antunes is like the electric current inside a cyclone. O Antunes é como corrente elétrica dentro de um ciclone. Baseada no que tinha lido, temia ficar desapontada. Tinha medo de encontrar um homem verdadeiramente autoritário, um verdadeiro tirano. Agrada-me afirmar que durante estes poucos meses, o que eu descobri foi exatamente o contrário. Ele é muito impaciente, sim, quer tudo certo e não se compromete facilmente. Mas existe uma alma dentro daquele corpo, um espírito muito bondoso, muito sensível e muito respeitoso com o ser humano. Ele é um homem complexo, com inteligência inquieta e energia inexorável. Ele é apenas o máximo, não é? E mudar essa postura de aluno para colaborador. Né? Que é isso também que o Antunes procura, que é de você poder fazer parte, assinar embaixo, porque é muito fácil você tirar o corpo fora. Né? E nos espetáculos do Antunes, na proposta de trabalho dele, era sempre assim, ou você vestia a camisa e defendia aquela tese, né?
ou o público te engolia. Não só o público, como a crítica, como a classe, porque era uma defesa de tese. Se estava errado, errava todo mundo junto. Não tem essa coisa, ah, não, mas foi o diretor que pediu, né? Ah, não, eu não fiz o espetáculo porque eu não tinha os atores preparados para isso. Então, eram dadas todas as condições de que isso acontecesse, e eu acho que não existe uma pessoa que não tenha passado e que o CPT, tanto o trabalho do Antunes, quanto os espetáculos dele, quanto os atores que passaram por lá, não marcassem de uma certa forma ou não resgatassem nos atores o prazer pelo teatro. Sempre foi assim, as pessoas estavam meio que desistindo do teatro. Elas assistiam alguma coisa do Antunes, ouviam a energia, o conhecimento, esse domínio que às vezes o que os atores têm, ou esse prazer de estar no palco, e dizer assim, o teatro é o grande barato, né? Mas, na verdade, a pergunta que eu faço para a moçada que vem no CPT, aqui do Sesc, né? É se eles sabem o que é arte. Hoje em dia, o showbiz, né? O entretenimento pelo entretenimento ganha as páginas dos jornais e ganha também a mentalidade de consumo e de posse das pessoas. Então o cara quer fazer teatro, ou quer fazer isso ou aquilo, é para se mostrar, para poder ter um lugar ao sol e fazer sucesso. Ele quer o sucesso. Eu não sei se é incompatível o sucesso e a arte. Às vezes o sucesso e a profundidade artística. A arte é uma outra coisa. O sucesso é uma decorrência. Você não procura o sucesso, você procura resolver certos problemas interiores, né? Certas inquietações espirituais que você tem. É prometeico, você está sempre procurando alguma coisa, algum foguinho novo no celestial, né? No celeste, para trazer aos homens. Então, ato de conhecimento, tratar com mistério, né? Você trabalha com mistério, como a vida é um mistério, né? A vida é um mistério. E é esse mistério que é a principal fonte de curiosidade, né, das almas inquietas, né? Então você se torna iconoclasta, querendo quebrar tudo para ver se acha alguma coisa, ou um louva-a-Deus permanente. Mas dura você estar sempre, permanentemente, numa atitude crítica. No meu palco tem sempre algo estranho flutuando.